Deixa eu ver aqui. O Anderson vai compartilhar com a gente a tela, né? Já está compartilhada, Anderson. Aqui. Vou abrir. Muito bem. Muito bem. Então, o tema hoje do nosso assunto é o dom divino e sagrado, o dom divino e a sagrada responsabilidade da intimidade sexual, tá? Então, essa aula de hoje, ela vai, eu espero, né? Desejo que ela reforce toda uma experiência que vocês já têm, todo um conhecimento do Evangelho, mas aproveitem aquilo que vocês possam sentir que ainda não foi preenchido. E a promessa é que, se vocês sentirem isso, que precisam melhorar em algum aspecto durante essa aula, que vocês se esforcem a colocar em prática, e o sucesso virá, a melhora virá, tá? Então, eu queria começar com esse pequeno tema, essa pequena abordagem, que a sexualidade humana é uma dádiva sagrada e central para o plano de salvação. No entanto, em um mundo saturado de imagens sexuais e mensagens conflitantes, pode ser fácil sentir-se inseguro ou confuso quanto ao significado e propósito da sexualidade, né? Anderson, a imagem está aparecendo, né, Anderson? Meu slide? Não, ainda não. Vou Ainda compartilhar. não? Poxa, Anderson, espera aí, então. Acho que eu não compartilhei, foi isso. Eu senti que tinha algo que não estava certo. Agora tá, né? Perfeito. Muito bem. Então, esse foi o que eu li para vocês. A sexualidade humana é uma dádiva sagrada, central do plano de salvação. No entanto, é um mundo saturado de imagens sexuais e mensagens conflitantes. Pode ser fácil sentir-se inseguro ou confuso quanto ao significado e propósito da sexualidade. Então, isso que nós vamos abordar agora, trocar umas ideias aí bem legais. E eu já tenho uma aqui para vocês. Então, temos Rebeca, Edson, Jared, Marli, sejam bem-vindos. Deixa eu só anotar aqui, Clarice, Jared e Marli. Rapidamente, só para eu me inteirar aqui, Clarice, quem é seu cônjuge? Ah, desculpa, é o Anderson. Jared, quem é sua esposa? É a Leda. A Leda. Isso. Leda. Boa Desculpa, noite. estou perguntando porque tem um objetivo, um propósito depois, viu? Sem É, problema. Marli, quem é seu Já esposo? falei, irmão. Eu Ah, acho que você já, Marlise ah, também. é o Aldenir, tá, desculpa, é o Aldenir, tá no templo, muito bem. Muito ótimo, então vamos lá. Então, Jared, você pode ler para nós, aliás, antes disso aqui, você vai ler, tem essa pergunta, eu quero que você já se prepare para ler o que o presidente Oaks falou. Então, a pergunta
Como posso ser abençoado ao entender que a intimidade sexual pode ser uma parte ligada, linda, desculpa, e sagrada do casamento? Então, isso é algo que nós precisamos entender profundamente dentro do nosso relacionamento, tá? Vamos lá, Jared. O presidente Oaks, da primeira presidência, explicou: o poder de criar vida mortal é o poder mais exaltado que Deus concedeu a seus filhos. Bem, né? Olha só, o poder de criar vidas é o poder mais exaltado que Deus concedeu. Então, não é o nosso objetivo buscar exaltação. Então, esse poder, ele veio conosco, né? E esse poder, ele precisa ser expressado, ele precisa ser utilizado e utilizado da forma em que o Senhor ele aprova, né? E aí a gente vai saber como é isso. Marli, lê para nós, por favor. No plano de felicidade do Pai Celestial, a intimidade física entre marido e mulher deve ser bela e sagrada. Ela foi ordenada por Deus para a criação dos filhos, para a expressão do amor entre marido e mulher. Olha aí, que joia, que bacana isso daí, tá? Então, nós já sabemos isso aí, a intimidade entre o casal, né? Ela é ordenada, primeira coisa, foi ordenada por Deus, né? E para a criação dos filhos e para a expressão do amor, né? E aí essa expressão do amor é que a gente vai falar bastante aqui nessa aula. Vamos ver o que o presidente Bednar nos ensina sobre isso. E aí eu pediria para a Rebeca ler para nós. Rebeca, você pode ler, por gentileza? Tudo certo? A Rebeca não está nos ouvindo. Deixa eu passar então. Vamos lá, Edson, lê para a gente. Depois eu passo para a Tá, Rebeca. deixa eu. Pera aí. Posso ler? Pode ler. O elder David Bednar, do Coro dos Doze Apóstolos, também explicou: relações íntimas são uma das expressões máximas de nossa natureza e potencial divinos e uma maneira de fortalecer os laços emocionais e espirituais entre marido e mulher. Muito bem. Então, segura essa daí. E aí, a intimidade sexual, então, é uma forma importante de expressar laços entre marido e mulher. Então, por isso que ela existe, tá? Para fortalecer o relacionamento de vocês, os laços, né? E aí também ela se refere à proximidade não apenas física, tá? Ela significa que essa aproximação, ela pode ser, ela é também nesses três quesitos aí: intelectual, emocional e espiritual, certo? Então não pense que o mundo é muito assim, né? O mundo é muito assim. Satisfez fisicamente, pronto, sexo tá tudo certo. Mas quando se olha nesses lados, nesses três pontos aí, intelectual, emocional e espiritual, uma boa relação, ela vai muito além do físico, né? Porque isso faz com que os casais se aproximem. E aí não é uma coisa tão fácil, né? Não é uma coisa tão fácil. Porque nesse momento será as descobertas que vocês têm tido aí, alguns aí aos 14 anos, há 5 anos, não perguntei os outros quantos anos, mas a gente tem aí por volta de sair. Tem gente que tem aqui, pode ter 2 anos de casado, pode ter 3 anos de casados.
Mas o importante é vocês entenderem que vocês tiveram um início, né? Vocês tiveram um início. E aí a gente vai falar também um pouco sobre isso. No Jardim do Éden, Adão e Eva começaram a aprender sobre a importância da intimidade no casamento. Então, se Adão e Eva tiveram um início, tiveram que aprender, então nós passamos pelo mesmo processo. E aí, Jeffrey Holland ele fala o seguinte, e aí eu pediria... Eu posso ler agora, me desculpa naquela hora, Oi, porque Rebeca, ótimo. o meu filho é muito pequeno ainda, ele tem 1 ano e 8 meses, ele estava gritando por aqui, aí eu não consegui. Não, Mas ótimo. Então, esse agora é eu conto você. Vamos lá, você então. Obrigado. nada. A intimidade humana é reservada ao casal porque. Peraí. A intimidade humana é reservada ao casal porque é o símbolo máximo da união total definida. Não, peraí, eu não estou conseguindo ler direito. Da Definida união por Deus total, e definida por Deus. ordenada e definida por Deus. Desde o Jardim do Éden em diante, o casamento foi concebido para significar a fusão completa de um homem com uma mulher. Seus corações, esperanças, vida, amor, família, futuro, tudo. Adão disse a respeito de Eva que ela era osso dos seus ossos e carne da sua carne, que eles deveriam ser uma só carne em sua vida juntos. Olha só. Isso é poético, né? Esse é poético, é poesia. Poesia espiritual, irmãos, né? Então, Adão e Eva, eles foram os primórdios de todo um aprendizado. E depois todos nós viemos aí atrás, né? Mas a lição para todos. Todo mundo, ninguém aprendeu, ninguém nasceu sabendo, né? Se fosse assim, seria muito fácil. Então, eu pergunto para vocês, gostaria que vocês pensassem sobre isso, tá? Então, quando vocês estiverem no processo, desse processo de se conhecerem cada vez mais, porque não pense que vocês já têm aí, já estão casados, já se conhecem. Muito tem coisa ainda para se conhecer. Então, essa fusão, ela só será completa, né? Se vocês viverem na intensidade que exige isso. E essa intensidade vem com paciência, né? Vem com expressões, tá? Então, esses são os momentos que a gente fala da intimidade do casal. Tá? Então, pensem nisso como um caminho. E aí vem a pergunta: como um marido e uma mulher podem ser abençoados ao viver em ver a intimidade sexual como um símbolo de fusão, já que a gente está falando sobre fusão. E essa fusão abrange seus corações, esperança, vidas, amor, família, futuro, tudo, né? Então, como é que vocês enxergam? Alguém gostaria de comentar? Como é que vocês enxergam isso, essa fusão de um casal? Não só abrangendo a parte física, mas é aí, ó, coração, esperança, é vida, é amor, família. Quando vocês estão conectados, tem que enxergar todos esses pontos aí. Como é para vocês fazerem isso no dia a dia, como marido e mulher? Como esposo que estão aqui, como esposas que estão aqui na sala. Tem sido desafiador? Ou tá tudo tranquilo? Como é que vocês têm? Posso, Pode, posso, pode, Jared, vamos lá. ativei a câmera aqui, tá? Só não Ótimo, tô perfeito, com o Jared. manto aqui. Ótimo. Bora lá. Então, eu tô. É 5 anos, amor? Eu e minha esposa, nós temos 5 anos de casado, né? A gente. Ela está assistindo a aula contigo ou vai Tá, só, tá aqui tá perto de só mim, ouvindo? tá Vou aqui até pertinho de falar alto que é mim. para ela ouvir, que vai pegar algumas coisas Ela tá do ouvindo lado, aqui. Jared. E a gente. Depois de todo esse tempo, né? O que a gente mais escuta é: o teu filho vem quando? O filho de vocês vem quando? Vem quando, né? É o que a gente mais escuta. Então.
Eu sempre falei, a gente sempre teve isso em mente que os filhos, né, são uma bênção, né? Eu sempre aprendi isso desde que eu me entendo por membro da igreja, né, da primária. Então, eu sempre tive esse sonho comigo, né, ser pai. Eu sabia que isso é uma grande dádiva que o Pai Celestial dá pra gente, que é de poder criar, né, um filho celestial dele e colocar num caminho que deve seguir, né, ensinar por meio do exemplo e das atitudes, né? Que eu tive isso muito na minha casa. E a minha esposa tá grávida, né? Vai fazer 5 meses, mês que vem, eu acho já. E a Parabéns. gente tá muito animado, né? Cada ultrassom que a gente faz é uma alegria maior, né? Poder ver o bebê sendo formado, né? Então, de um tempo pra cá, desde que eu soube, né, que ia ser pai, a minha mente tem ampliado muito, né? Em parte a minha ficha não caiu ainda, né? Que eu vou ser pai, né? Mas em termos de outras coisas, tanto espiritual quanto secular mesmo, financeiro, a mente da gente amplia, porque a gente quer preparar o melhor, né, para esse ser celestial que vem. Mas ao mesmo tempo que às vezes a gente fica meio preocupado, agoniado, né? A gente tem a certeza que o Senhor vai abençoar a gente porque a gente está seguindo o plano dele, né? Então, isso para mim como o senhor mesmo já disse, né? E aquela citação do Elder Oaks, né? O maior dádiva, tipo, exaltada, né? Que o Pai Celestial pode nos conceder. Então, por ser isso, grandes bênçãos vêm por meio disso, desde que a gente se esforce para fazer o correto e agir dentro do que o Senhor espera no relacionamento, né? Respeitando a esposa e vice-versa, não ultrapassando limites, procurando ser o melhor possível, né? Procurando fazer a nosso companheiro feliz, que assim a gente vai ser feliz também, né? Esse é meu foco, né? Tudo que eu procuro fazer, tudo é para fazer minha esposa feliz, né? Sentir bem, ter o suficiente. É para isso que a gente acorda de manhã e vai para a luta, né? Muito bem. E vice-versa. Muito bom, Jared. Você É falou isso que uma eu queria coisa. compartilhar. É, perfeito, obrigado. Você falou uma coisa importante que você vai entender por que que eu estou falando isso aqui. Você falou que tudo que você faz é em prol, de você fazer a sua esposa feliz. Guarda isso aí. Você vai entender daqui a pouco. Vamos seguir. Presidente Kimball, um ilustre profeta dos nossos dias, né? Ele falou o seguinte, essa eu vou ler. Apesar dos aspectos potencialmente prazerosos da sexualidade no casamento, aí ele lava para o lado do prazer, que é importante, para muitos ela é uma fonte de frustração, até mesmo de discórdia. De fato, a incapacidade de casais se relacionar intimamente é uma das principais causas do divórcio. Então, é isso que nós, é contra isso que nós é, lutamos, para que não aconteça. Então, a nossa juventude, por exemplo, Jared, você veio da primária. Então, você vem aprendendo sobre a importância do casamento desde lá da primária, né? E aí você cresce, vira um adolescente, vira um jovem, vai passando o filme na tua mente aí. E aí você conhece a sua linda esposa. E aí você idealiza, nossa, eu vou casar, como você mesmo falou, né? Agora tá com o filho aí bem perto, mas ainda a ficha não caiu. Então o tempo passou. Então, só que além de toda essa alegria que essa potencialidade que é o relacionamento, existe esses pontos, né, de frustração, discórdia, mas tem um motivo para isso, tá? E a gente vai ver daqui a pouco. Agora eu preciso que alguém leia. Vamos lá. A Clarice saiu, né, da sala. Vê se a Clarice está aí ainda. Não, não saiu. Saiu. Então vamos lá. Edson, lê para a gente, por favor. Edson, Opa, bora lá. vamos lá, lê para a gente. Apesar dos aspectos? O presidente, não, o presidente Spencer W. Kimball. Ah, tá. O presidente Spence W. Kimball observou que, mesmo em nossa própria igreja, se você estudar os divórcios,
como tivemos que fazer nos últimos anos, descobrirá que há 4 motivos. Geralmente, o sexo é o primeiro. Eles não, eles não se davam bem sexualmente. Eles podem não dizer isso no tribunal. Eles podem nem mesmo dizer isso aos seus advogados. Mas esse é o motivo. Isso. Então, esses são os cuidados que nós precisamos ter. Por isso que a intimidade, ela é tão importante dentro do relacionamento, tá? E vocês estão, não importa quanto tempo vocês já têm essas experiências. A conversa, ela é em tempo e tempo. A hora que vocês sentirem necessidade, a hora que a esposa, vocês perceberem, essa que é a visão. Vocês perceberem que não está legal, é chegar, quebrar esses paradigmas, chegar e conversar. A esposa, do mesmo jeito. O homem, na verdade, o homem, falo por mim mesmo, o homem, ele tem vários tabus, né? Ele acha que está tudo bem, né, no relacionamento dele, e aí ele faz a vista grossa. Ele não quer dar o braço a torcer, né? Essa é a minha geração, mas não tem que ser a geração de vocês. Essa talvez seja a geração do meu pai, mas não precisa ser a geração de vocês. Entende? Por isso que vocês foram preparados para os últimos dias. E vocês têm que fazer tudo diferente. Né? Não me perguntem por que a responsabilidade foi dada a vocês, mas vocês foram os escolhidos. Então, pensem nisso, seriamente. Tá? A conversa ela é tão importante no início do relacionamento de vocês como é importante agora, né? Mas por que que acontece isso? Eis a pergunta, né? Parte da dificuldade advém de ideias equivocadas. Que ideias são essas? Vocês têm uma noção aí? Porque algo tão belo, que é o relacionamento íntimo, às vezes torna a fonte de tantos problemas no relacionamento. Não é bom? Não é maravilhoso? Não tem propósito? Falamos aí, unir família, gerar filhos, uma fusão entre o casal. Tudo isso é maravilhoso e belo. Mas, por que então advém parte de ideias equivocadas, né? Por isso que acontece muitos problemas. E aí eu citei alguns aqui para vocês. Marli, lê para a gente primeiro, por gentileza. Algumas pessoas ainda acreditam que a intimidade sexual é um mal necessário para termos filhos. Isso, tá? Pessoas aí, vocês vão enfrentar amigos, na faculdade, trabalho, que eles pensam assim. Tem intimidade porque tem que gerar filho, e até mesmo em igrejas, em muitas denominações. As pessoas pensam que é só para gerar filhos. Eu já ouvi isso. Não, eu estou aqui porque eu estou aqui para trazer filhos ao mundo. Então, eu faço 1, 2, 3, tenho 10 filhos já. Entende? Jared, lê para gente, por gentileza. Recebem uma visão equivocada de pais que tinham vergonha de discutir tais assuntos com seus filhos. Ó. Ei, escutem só, essa é a minha geração, tá? Eu sou grato por eu ter a mãe que eu tive, porque ela abria, mas meu pai não tive essa chance de papai não tinha muita abertura para estar conversando sobre ele, achava que o que eu aprendesse, o que eu tinha aprendido na rua era bom. Ele me dava os conselhos, tem que ser assim, bom, tá, não sei o quê, mas chegar comigo, eu não lembro disso. Eu gostaria muito de, né? Eu não tenho filho homem, mas eu tenho sobrinhos. E aí os sobrinhos eu fico alugando esses sobrinhos, né? Fico adotando eles. E a oportunidade que eu tenho, não substituindo os pais, claro, mas a oportunidade que eu tenho, eu compartilho como se fossem meus filhos. Algumas coisas importantes que eu acho que eles precisam entender, né? Não sei o que é, deixa eu aqui. Então, mais uma vez eu falo,
a geração de vocês, ela não, ela precisa ser diferente, né? Eu acho que abriu aqui. Tá, só uma pergunta, como é que tá a tela aparecendo para vocês aí? Eu acho que eu apertei alguma coisa aqui, ficou esquisita a Tá minha tela. aparecendo toda a tela do computador, É, né? não só o slide. Tá, agora tá certo, né? Agora melhorou. Pronto. Agora tá só o senhor. Só tá eu? Sim. Opa, peraí então. Só o senhor em 4K agora. Então, peraí. Eu acho que eu saí no compartilhamento, isso sim. Peraí. Aqui. E agora? Não, ainda não. Ainda Ah, não. aqui, né? Recebi a visão advogada de pais que tinham vergonha de discutir tais assuntos com seus filhos. Então, vocês que já têm filhos, vocês vão fazer diferente, né? Já estão fazendo diferente. Conversem, quando chegar a idade, maturidade. A igreja tem vários recursos para, na dúvida, como é que eu converso, como é que eu puxo um adolescente, né, para conversar sobre sexualidade. E aí vocês começam. Não esperem que a igreja faça isso. É um dever nosso como pais, né? Outra, Rebeca, lê pra gente. Vamos lá. É, essa aqui, algumas pessoas, é nessa aqui que é para ler, Estavam desculpa. tão preocupados para seus filhos. Ah, tá. Estavam tão preocupados que seus filhos vivessem a lei da castidade que ensinavam apenas as consequências negativas do uso impróprio da intimidade. Exatamente. Eu não sei se vocês, quando eram jovens, passaram por isso. Se os pais de vocês, ou a própria liderança, quando ensinava muito essa parte aí, né? E aí, Só isso, era só isso. na verdade, não é. Então, aí a gente percebe que vocês têm que fazer diferente. Não é para ser assim. Entendem? Irmão Então, Moisés, oi, pode falar, Mamali. sobre esse comentário aí, é um comentário que com certeza meu marido faria, né? Porque é uma coisa que ele sempre comenta, que tipo assim, os pais, né? Ele tem uma diferença bem significativa de idade comigo, então, digamos, ele se enquadra, acho que perto da sua geração. Então, o Certo. senhor já tinha por aí. E aí, os pais dele, tipo, da época, né? Normal daquela época, não tinha essa abertura para falar as coisas. Ele já estava numa idade assim que, digamos, tantos anos depois da missão e não havia casado ainda, e ele já tinha essa preocupação. Só que ele fala que, tipo assim, sempre tinham essa preocupação com ele, tipo assim, para ele não se perder e tudo mais, porque o casamento nunca chegava, né? E só que eles só diziam, não façam, não façam. E quando a gente casou, a gente teve algumas dificuldades, porque ninguém disse como fazer. Meio que teve uns bloqueios de tipo assim, por tanto tempo ele se guardou e chegou aquele momento de que, olha, agora é tudo bem, você está autorizado, a gente teve dificuldade, porque meio que ele já estava programado aquilo. E não chegaram para explicar tudo mais, não tinha essa abertura, nem na igreja, né, os líderes de chegar e dizer assim, caro querido irmão, ou os pais muito menos, agora você vai casar, é assim, tudo mais, e tudo bem agora. E essa é uma coisa que a gente sempre fala, e ele fala muito com os jovens hoje, os rapazes. E ele chega com eles mesmo e fala assim, e vai explicando como é que é. E aí tem uma frase que o menino falou, acho que foi o Jared, alguma coisa assim, que ele falou que tudo ele prioriza a esposa dele, né? É o bem, tipo, a prioridade dele é fazer o melhor para ela, algo assim. E ele fala muito isso para os jovens, porque tudo que eles imaginam de tipo, o que eles aprendem com os amigos, o que eles aprendem com a mídia, que é tipo assim, foque no seu prazer ou coisas do tipo, e ele fala sobre priorizar, né? A companheira e ir descobrindo as coisas. E ter essa abertura de conversar o jovem
com um pouco, né, antes mesmo de casar, para não gerar algumas frustrações, porque às vezes as pessoas ficam assim, ah, não toquem nesse assunto antes de casar, porque isso pode despertar desejos, ah, porque isso e aquilo outro. Só que isso é necessário até entre os noivos, porque às vezes as pessoas falam muito isso. Não, 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 porque senão vocês vão ficar, querem, coisas desse tipo. Só Sim, que isso é sim. muito importante, de dizer, olha, a gente agora tá indo, vamos casar, e tipo, vai ser desse jeito. Os pais, muito difícil. Tipo, a minha mãe, antes de eu casar, eu acho que uma semana antes, ela chegou muito, muito, muito nervosa para dizer: Ah, minha filha, você vai casar, não sei o quê. Aí ela deu umas explicaçõezinhas assim, muito nervosa do que seria, né? Do que me Tinha nem esperava, digamos. jeito, né? Não tinha nem jeito para Não tinha abordar o jeito. assunto, né? É E difícil isso é para uma ele. coisa que a gente tem, até mesmo os manuais da igreja, os treinamentos, é uma coisa que propicia melhor essa instrução dos jovens sobre esse preparo. E nós, como pessoas, né, já casadas, que já passamos por essa, por todas essas fases, namoro, noivado, o primeiro ano do casamento, aí vai aqueles. Cada ano tem uma dificuldade diferente, aí vem os filhos. Nós temos essa responsabilidade no evangelho e como pais de ajudar os novos jovens, os novos casais a terem, eu acho que mais facilidade de lidar com essas novas fases, algo assim. Muito bem, obrigado, obrigado. Ô, João, seja bem-vindo. João, já vou te dar uma missão aqui, João. Teu áudio tá bom para ler, João? Quer dizer, é João ou é a Rebeca, né? Não sei se é a Rebeca ou é o João que estão com o celular, com o aparelho. Irmão Moisés, a gente Ô, está no João, carro hoje, mas consegue, consegue ler? dirigindo. Acabei de parar o carro, acho que dá para ler. Ah, tá. Então depois eu te dou outra leitura. Então, Está anotando os quadradinhos? oi? Para ler esses quadradinhos, está na tela? É isso, o último aí. Atitudes inadequadas. Se conseguir ler, ótimo. Eu vou dar atitudes inadequadas a partir de interpretações equivocadas em Efésios 5, as mulheres são encorajadas a se submeterem objetivamente. Tá bom, João. O áudio ficou no finalzinho bem, bem, bem baixo, mas vocês podem ler, né, rapidamente, o que essa escritura está falando. É muito conhecida essa escritura. Efésios 5:12, que é mal compreendida, né? Que as mulheres devem submeter-se a seus maridos. E na parte íntima, tem marido que se aproveita disso, né? Que não é para ocorrer. E a gente vai entender isso mais aqui na frente. O que Elder B. Brown ele comentou sobre isso. Jared, lê para gente o amarelinho lá. Para se conhecerem fisicamente, os casais precisam conversar sobre as dimensões físicas do relacionamento. Parceiros que se sentem à vontade para discutir finanças, disciplina, atividades recreativas e assim por diante, muitas vezes se sentem desconfortáveis em discutir esse assunto íntimo. E às vezes presumem que seu relacionamento íntimo deveria simplesmente dar certo naturalmente. Muito bem, foi o que a gente comentou anteriormente, né? Então, é necessário, né? Se algo não tiver bom, você dá essa abertura. Tanto você como marido, tanto com você como esposa. Vocês têm que abrir a porta para que ambos tenham acesso e possam discutir o que não está legal, o que não foi, e aí vem sentimento nisso aí. Olha, a relação hoje não foi legal, aconteceu alguma coisa, mas o que foi? O que foi que eu fiz de errado? Né? Então, são coisas que precisam ser resolvidas para que as coisas caminhem, para que aquele
que se sentiu, tipo assim, infringiu algo em mim que eu não gostei. Se o parceiro não souber, vai acontecer de novo. E aí a pessoa vai só guardando, até explodir um dia. E aí é onde a gente entra no que o de Brebauf comenta. E aí Marli, lê para nós, por favor. Muitos casamentos foram destruídos pelas rochas perigosas do comportamento sexual, ignorante e degradante, tanto antes quanto depois do casamento. A ignorância flagrante dos recém-casados sobre o lugar e o funcionamento adequado do sexo resulta em muita infelicidade e muitos lares desfeitos. Muito bem. Né? Então, lembre-se como foi o início de vocês, como está hoje. Precisa equilibrar, talvez, tá, né? Então, mas todos nós chegamos nesse processo, na ignorância também, né? Processo de conhecer. Imagina aquele como o Jared aí conheceu a igreja desde a primária, e outros e outros. Os filhos de vocês vão passar por esse processo, né? Então é importante que isso seja bem aberto na época certa, no local certo, para conversar com eles. Tudo vai ser maravilhoso, eles vão ter mais sucesso, com certeza, do que muitas gerações aí, né? E hoje é uma coisa que eu e vocês estamos vendo. Tem jovens entre nós que estão casando e o casamento não tem durado um ano, né? É tristeza, de ambas as famílias ficam tristes, atinge muita gente. E quando já se tem filho nesse processo, é mais complicado ainda, tá? Irmão, Opa, é interessante essa questão sobre essa conversa aí, porque a gente vê que tem muitos casamentos desfeitos nesse período de um ano. Porque é um momento, eu acho que é o momento mais crítico, a que é quando você descoberta, vai né? aprender a conviver, você vai pegar aquela pessoa que você ama e colocar ela integralmente na sua rotina. Antes vocês só se viam final de semana ou uma coisa assim, mas agora você vai ter aquela pessoa imersa na sua rotina. E aí, às vezes as pessoas não conversam, né? Sobre, tipo, vamos ver onde a gente vai morar, vamos ver como é que a gente vai fazer, faz essa logística, né, prática do casamento e essa parte não é tocada. Uma coisa que é importante, porque, por exemplo, tipo, que o nosso falou, Jared é um menino jovem na igreja, eu também fui uma moça na igreja, meu marido foi um rapaz na igreja, tem pessoas que se batizam adulto na igreja, ou jovem mesmo, e tiveram acesso à vida sexual antes. Sim, E aí, às vezes, os dois eram ativos sexualmente, ou um já tem uma experiência e o outro não tem, e, tipo, e a pessoa que vai criar uma expectativa, talvez, a que já tinha experiência, né, já tinha uma vivência dessa passada, pode se vai criar frustrar. expectativa, e aí talvez a outra pessoa nova, né, nessa modalidade não vai saber como corresponder e a pessoa também não fala. E aí, que nem o senhor falou, não, vai guardando e vai se frustrando. Porque Exato. tem que ter essa conversa, dizer assim, olha, eu li essa semana alguma coisa que falava que, tipo assim, esse assunto não se discute na cama. Na cama se pratica e, tipo, depois você vai chegar e vai dizer assim, olha, eu acho que isso aqui eu não gostei. Eu acho que se fosse dessa forma, isso aqui me deixou desconfortável. Essa conversa tem que acontecer. Porque senão as pessoas, e aí como fala, né, no slide anterior, sobre a mulher submeter-se. Algumas ainda pensam assim, e muitas são ensinadas assim, por alguns membros antigos da igreja e por pais antigos. Não, é assim, é desse jeito. Pode ser que você não goste, mas vai ser desse jeito. E aí, essa conversa é muito necessária, porque aí, às vezes, alguns amigos que, tipo, a gente vai acompanhando, né, ao longo do tempo, porque a gente já está casado há um monte de tempo, então a gente já viu muitos casamentos sendo desfeitos ao longo desses anos que a gente ainda está casado. Eu digo, pra ele, a gente ainda está casado, olha só. Ou é bênção, é maldição, aí ele acha graça. Mas é uma conexão, esse aspecto sexual é uma conexão, porque ele é uma forma de, digamos assim, lazer, é a parte de demonstração do amor, do casamento. São tantos problemas, são tantas as coisas que
essa conexão, essa ligação entre o casal é muito importante. Se isso vai mal, tende a ficar muito ruim as outras coisas, porque se vocês não estão conseguindo se comunicar nesse aspecto, o resto tende a desandar, porque quando você está bem, está com essa conexão, tudo em volta pode estar dando tudo errado. Você diz, não, vamos dar certo, pega minha mão, vamos junto, vamos resolver. É Exatamente. bem. Maturidade, né? É isso mesmo. Obrigado, irmão. Obrigado. Vamos aqui para frente que agora eu quero apresentar para vocês Brent A. Barlow. Esse esse irmão, esse camarada aí, ele é um conselheiro conjugal, muito bom na igreja, ele é membro da igreja, ele fala para os jovens, inclusive eu tirei registrei isso aqui dele de alguns discursos é, que ele falou, tá? Esses que a gente vai comentar agora aqui. É, Rebeca, lê para a gente, por favor, essa primeira parte aí, rapidinho. Alguns problemas nesse aspecto do casamento ocorrem quando um dos cônjuges limita seu uso de forma imprudente ou utiliza de forma inadequada. A sexualidade deve ser parte integrante do amor e da doação. Qualquer uso que não inclua esses sentimentos é impróprio. Então, estamos conversados em relação a isso, né? Mais explicado que isso, a Marli até adiantou um pouco e acrescentou algumas coisas aí em relação ao que o Helder Barlon comentou. Agora, Jared, lê para a gente aí, essa voz de trovão aí. Alguns casais. Alguns casais que acham que a sexualidade deve se restringir a uma dimensão, a reprodução. No entanto, o presidente Gibbon disse: Não conhecemos nenhuma orientação do Senhor de que as experiências sexuais adequadas entre o marido e a mulher precisam se limitar totalmente à procriação de filhos. Embora a criação de filhos seja um aspecto integral e belo da intimidade conjugal, usá-la apenas para esse propósito é negar seu grande potencial como expressão de amor, compromisso e união. Muito bem. E aí eu volto a falar daquela fusão. Nós precisamos, como casais, chegar a esse ápice da fusão. E isso será quando a gente tirar da nossa mente que nós só fazemos relações sexuais para procriar. Não, tá? É muito mais do que isso. Bora ver o que o presidente Brau fala mais sobre isso um pouquinho. Eu vou ler isso. Por outro lado, há casais que parecem achar que a única razão para a sexualidade é a gratificação física. Essas pessoas tornam-se tão obcecadas pelas conquistas de sensações que a emoção do amor é praticamente esquecida. Ou seja, para o mundo, e talvez até entre nós, é aquele que ele se acha muito bom, ele satisfaz a parceira dele, ele é muito bom no sexo, mas se perguntar para ela diz que ele não sabe fazer amor. Ele sabe fazer sexo, é muito bom no sexo, mas não sabe fazer amor. Ou seja, é exatamente isso aí. A gratificação física dele é mais importante do que ele perceber todo um contexto naquele momento tão sublime, tão aprovado por Deus, que ele só pensa nele e não partilha. Ele nem sequer entende o que está acontecendo e nem aprende cada sensação, cada movimento, cada olhar, cada expressão da parceira dele. Entendem isso? Bem profundo. Edson, lê para a gente, por gentileza. Outros, né? Isso. Outros ainda usam a sexualidade como arma ou instrumento de barganha. Isso não é apenas um abuso de um privilégio divino, mas também demonstra grande egoísmo por parte de um ou de ambos os parceiros, tornando a sexualidade um elemento destrutivo, em vez de unificador no casamento. Vocês conseguem me dar um exemplo de como isso acontece dentro de um relacionamento? Ele quis dizer aí Irmão, um instrumento de barganha. né?
Eu tava vendo isso aí, geralmente acontece com os casais, tipo assim, ele fez alguma coisa que me desagradou em outro aspecto, tipo, da vida, qualquer outra coisa. Ele É. foi jogar uma bola que eu não queria. Hum, Já deixa o cara de castigo. Ou algo do tipo. Tipo, é por aí assim. É como uma forma de vou privá-lo de algo para aprender, como se fosse criança, assim, colocando de castigo. Isso é exato. uma coisa muito destrutiva. Isso é o instrumento de barganha, muito bem. Essa troca, né? Não precisamos fazer isso, né? Isso é muito destrutivo, não vai nada melhorar o relacionamento, pelo contrário, né? Se a pessoa for tão vingativa, a pessoa também vai dar na mesma moeda, né? E ambos precisam um do outro. Nós não conseguimos chegar ao máximo do que o Pai Celestial ele entende sobre a unificação do amor sozinhos, tá? A gente vai ficar só nesse exemplo por causa do nosso tempo, mas eu gostaria muito de ouvir outros exemplos, mas a gente vai ficar para outra oportunidade. Olha o que ele fala aí. Deixa eu ver quem que pode ler aqui. João, vê se teu áudio tá bom aí. Só missão grande para o João. Se não, põe a Rebeca aí para ler. Ele, João? ele É. falou que ele estava dirigindo naquela hora. Acho que ele Foi? está dirigindo, ele foi. Então por isso. Então, bom, então vamos lá. Então vai lá, Jared, lê pra gente. Você pode criar uma base sólida para um relacionamento sexual saudável dentro do seu casamento ao aprender a se comunicar sobre a sexualidade e emoções de maneira aberta e confortável. Use as palavras corretas. Pratique a abertura emocional e intelectual, compartilhando ideias, sentimentos e experiências. Assim você estará preparado para ser atencioso com as necessidades e preocupações do seu cônjuge. Juntos vocês podem continuar aprendendo a identificar e discutir as necessidades e preocupações sexuais para criar um ambiente de amor para a expressão sexual. Muito bem, Jared. Aí vem aquele teu comentário que eu falei que eu ia guardar ele para esse momento. E aí você vai ser feliz se você entender que tu precisa dar felicidade para tua esposa. Isso vai ser, tu vai sentir um homem completo, né? Me Então a sinto tua, completo. Eu perguntei para ela aqui agora, ela falou que sim, me sinto completo agora também. olha aí, né? É isso que tem que acontecer. Esse é o caminho, né? Muito bem. Agora eu tenho isso aqui para vocês. Pensem nisso. Que tipo de relacionamento eu vou decidir ter? Agora, se tiver alguma coisa que vocês possam melhorar, a decisão é agora, né? A conversa tem que ser hoje, né? A gente percebe que um casal está ali e tem outro casal aqui. Onde é que vocês estão? No primeiro aqui, a falta de informação sobre expressões e sentimentos sexuais de homens e mulheres também pode causar o problema no casamento. Ou vocês estão aqui, falar sobre relacionamento, incluindo sentimentos, emoções que o envolvam, pode contribuir para fortalecer o casamento, né? Então, a partir de agora, vocês olham esses casais e vocês fazem uma autoavaliação e vamos nos enquadrar aqui nesse lado daqui, né? Nosso lado direito. E aí eu tenho um conselho. E esse conselho, né, baseado em um pouco de experiência da minha vida. Eu tive alguns sucessos, mas também tive algumas dificuldades, né? E ainda tenho, mas eu continuo lutando. Minha visão nunca foi perdida de um casamento para a eternidade. E esse é meu conselho para vocês. Lê aí, Marli. Sejam amigos primeiro e namorados depois. Casais que se concentram na amizade e na conexão. Isso. Então, Tem sejam um amigos, comentário sobre isso. pode ser. Sejam É amigos tipo assim, primeiros e depois namorados, né? sim. Porque, tipo assim, aqui tem no grupo, né? E na vida todos estão Certo. numa fase do relacionamento. Tem Isso. aquela fase apaixonada e vai passando.
Vai chegar um momento na vida que se a pessoa prezava simplesmente, é que nem o senhor falou, tem o sexual e tem o tipo o amor, né? O fazer sexo, fazer amor. Em um momento da vida, isso vai diminuir. Se a pessoa não criou aquela amizade, aquele entrelaço emocional advindo da relação sexual, com o tempo ele vai se frustrar também. Tem as questões biológicas, que para homem e para mulher é diferente. E se essa amizade não for fortalecida e ressaltada por meio desse ato ao longo dos anos, vai chegar aquele momento no casamento que, tipo, as pessoas já vão estar mais maduras, né? Digamos, de uma idade um pouco mais avançada que vai restar, às vezes, aquela amizade. E aquilo vai ser tão gostoso como se tivesse o ato, digamos, em si. Porque ao longo do tempo, aquilo foi fortalecendo o casamento, foi fortalecendo aquela amizade, foi nutrindo. Então, vai ser. Porque eu acho muito lindo, às vezes, tem os casais mais maduros. Porque, tipo. Eu tenho uma idade, meu marido tem uma outra idade diferente da minha. Tem casais que são bem jovens, muito jovens. Tem uns casais que já casam, já são maduros, casando dos seus 40 anos para cima, né? Os seus primeiros Isso. casamentos. Tem São diversos. coisas diferentes. Mas vai chegar um momento que vai estar, tipo, igual o presidente, 90 e todos os anos, mas com aquele olhar apaixonado. É, Saindo com sua esposinha ali, que é bem mais jovem do que ele. Mas vai estar aquele amor ainda aceso no olhar da pessoa. bem, isso É aí, mãe. isso. Obrigado. E aí eu tenho uma atividade para vocês. Estamos finalizando uma atividade para vocês. Valendo, valendo. Opa, deixa só. Não, falou em atividade. Deixa eu botar aqui para. Valendo um jantar romântico, data e local a ser definido. Por isso que eu anotei o nome aqui. Por isso que eu anotei aqui o nome de vocês e o casal, suas esposas aqui, tá? Mas precisa me dar essa palavra. De tudo que nós aprendemos aqui, tá? É, E essa atividade, e eu vou dar essa escritura para vocês, que a gente vai fechar, tá? Tem uma chave. E aí eu gostaria que vocês lessem rapidamente, cada um pode ler um versículo, e nesse versículo, vocês vão ter que encontrar uma palavra que todos os versículos, ela. Eu achei que tinha sido a minha internet, mas eu vi o antes se mexendo ali. Acho que não deu tempo de ligar na tomada lá o computador dele. Sim. Certo, muito bem. Então, a Marli é o Senhor. Jared, qual é a palavra? Só uma palavra. Rapaz, a palavra que repete muitas vezes aí, 4 vezes, é Adão. Mas enfim, não vou nessa não, tá? Qual é a palavra? É, eu acho que a palavra é, para mim, o que diga tudo é ouviram. Ouviram, Uhum. ouviram. Posso dizer o porquê, mas acho que só ouvir já é Tá, só suficiente. uma palavra. Rebeca, Rebeca, Oi. é, eu não sei se você ficou ligada no que nós Ouvi. comentamos. Essas escrituras, elas estão falando dos acontecimentos que Adão e Eva eles realizaram, tá? Mas entre as entrelinhas dela, entre as entrelinhas, tem uma palavra que a gente gira essa chave que faz todo sentido para a nossa aula, faz todo sentido para que o casal tenha sucesso. Me dá uma palavra só. E se tu não estava atenta, tá valendo um jantar romântico. Eu tô, é porque eu tava dando jantar do bebê. Ah, tá Mas, bom. Me diz uma é, palavra só que tu acha que vai girar essa chave. é, Ó, eu quero pagar esse jantar, gente.
Adorar. Essa parte. Adorar. Adorar, assim, ao Senhor. E é aquilo que a Marli falou, quanto mais próximo o casal tá de Deus, tudo melhora. Certo. Adorando ao Senhor, tudo melhora. E é isso. Tá bom. Edson, bora, Edson, valendo um jantar para tu e a Rebeca, e um romântico. Qual é a palavra que vai girar essa chave, de acordo com essas escrituras aí? É o sentido dessas escrituras aí. Qual é o sucesso de Adão e Eva, em toda essa realização deles aí? É só escolher uma palavra? Uma palavra só. Alguém já acertou? Não Ou. sei, não sei. Vou falar depois que tu falar. Não sei, porque caiu a minha conexão aqui, eu voltei, eu não vi as Mas respostas dos outros. se tu olhar as escrituras, olha, já temos Senhor, já temos adorar e já temos ouviram. Tá. Uma palavra? É uma palavra, só uma palavra, né? Nem dupla, é só uma. Sucesso do quê? Do casamento? Do Casal, do quê? casamento, de tudo que nós falamos hoje. Tem uma palavra que vai girar essa chave, que foi o sucesso de Adão e Eva, que é o sucesso que está em cima de todos vocês. Tá. Uma palavra muito importante. É bem simples, mas é muito importante. Obediência. Obediência. Ó, todas essas palavras, elas são coerentes a tudo isso. Mas obediência, de repente, todos os dois foram obedientes, né, e tudo mais. Mas, por exemplo, filhos, tiveram filhos, eles invocaram o nome do Senhor, eles adoraram, eles bendisseram, conheceu, ou seja, eles ensinaram seus filhos. Ó, Adão e Eva bendisseram o nome de Deus e deram conhecer todas as coisas aos seus filhos. Então, eles ensinaram tudo. E Adão e Eva lamentaram-se também, com a perca de um ou de outro. Tá? Eles lamentaram. A palavra é esta aqui. E eles tiveram sucesso porque fizeram tudo juntos. Tudo juntos. Eles não fizeram separadamente nada nessas escrituras aí, nessas passagens. E o mesmo eu digo para vocês. Eu queria estar preparado aqui para o almoço, para esse jantar, mas eu vou fazer, como foi difícil, eu acho que foi difícil, eu pensei que ia ser fácil, hein? Mas acho que se eu desse Foi mais tempo para pegadinha aí, vocês, irmão, foi pegadinha aí. uma Que a pegadinha, gente eu acho tá que se eu desse caçando a palavra que tá na escritura. Se eu desse mais tempo para vocês, vocês iriam acertar, eu não tenho dúvida, porque Não, Adão, na hora né, que fizeram o juntos, rapaz. filhos. Não, na hora que o outro rapaz falou, eu fiquei pensando no coletivo. Exatamente. Só que aí eu tava pensando, tipo, é uma palavra, e eu tava caçando uma palavra dentro. Mas eu fiquei pensando sobre o coletivo, porque eles falaram que tipo, era muito eles juntos, né? Eles invocavam, eles Sim, adoravam, tudo diziam, juntos. lamentavam. Só que eu tava procurando a palavra no texto. Pois é, então, não era no texto, era no sentido de todas, e elas eram comuns aí, tá? Mas como eu anotei aqui quem estava na nossa classe, aí eu vou tentar agora planejar outra coisa para que a gente tente, eu vou tentar atingir isso aí de um outro jeito, mas aí é fora da aula, e aí depois eu tento, vou alinhar aqui com o Anderson, e aí a gente, depois em outro momento eu participo para vocês. Mas só vai valer só para os que eu anotei aqui. São 1, 2, 3, 4, 5. São 6 casais, hein, Anderson? Depois eu te passo isso aí eu vou conversar contigo sobre. Já que eles não acertaram, eu queria dar esse jantar a 2, mas pelo jeito não saiu dessa vez. Mas obrigado, sinceramente, por vocês terem participado, vocês terem entrado. Eu acho que vocês fazem parte disso. A experiência aqui de vocês, e eu quero dizer com toda sinceridade, serve. Eu vou levar algumas aqui que eu peguei e anotei para eu aplicar na minha vida. Entendem? Tá? Talvez vocês não me conheçam, meu processo, meu percurso, mas eu já belisquei algumas coisas do percurso como jovem da igreja, adolescente, casado, divorciado, e recomeçar tudo de novo. Então, eu assim, belisquei, não queria beliscar, mas tive que beliscar algumas fatias dessa vida, né? E tenho aprendido muito com elas.
tá? Aprendi muito e continuo aprendendo. Então, preste o meu testemunho que eu sei que essas coisas são verdade. Que o casamento é a chave para o sucesso e felicidade a dois. Que vocês possam lutar pelo amor, pela escolha que vocês fizeram, independente de todos os desafios que vocês já tiveram e que terão ainda, tá bom? Que o Senhor os abençoe. Eu deixo essa aula e meu testemunho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.